não só fora do Brasil, mas aqui também, a gente tem visto escândalos, né? A gente viu algumas coisas com Hillsong, aqui a gente já viu alguns episódios de lideranças envolvendo abuso, envolvendo agressão. Eu queria que o senhor falasse diretamente para os cristãos, né, que têm visto esses episódios acontecerem e podem se sentir fragilizados na fé, ou também como se portar diante de críticas de pessoas que não são cristãos e ficam ofendendo os cristãos diante do que algumas pessoas pontualmente têm feito de ruim. Hoje a gente vive um tempo bem diferenciado, né? A questão das redes sociais e tal. O ser humano ele tem 10 opiniões a respeito de uma mesma coisa, mas eles não entendem que não precisa expressar o tempo todo, né? E acaba ofendendo. A gente precisa entender assim, o que o nosso Senhor Jesus diz lá em Lucas 17, versículo 1, que diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. É inevitável. Por que é inevitável? Porque as pessoas estão sendo transformadas, estão sendo mexidas, coisas vêm à luz. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. É inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Vocês entendem essa palavra? Que aqui Jesus não está falando da pessoa que caiu, mas está falando da pessoa que traz o assunto à baila. Ele primeiro diz assim: é inevitável que venham escândalos. São seres humanos falhos. Vai acontecer. Jesus está dizendo, não é se, é quando. Mas ai daquele que traz o escândalo à luz. Porque o que a palavra de Deus orienta, primeiramente, depois eu vou falar para os cristãos, é que se o teu irmão pecar, vai a ele, entre ti e ele só, e resolve a parada ali. Se ele não ouvir, vai com testemunha. Se não ouvir, diz a igreja, ou seja, a liderança da igreja, para que possa ser disciplinado. Mas hoje, no mundo que nós vivemos hoje, de rede social, o escândalo é usado para hypar. Uhum. Tem perfis no Instagram, por exemplo, que existem para trazer o escândalo à luz. Isso. Lucas 17, ai dele, ai desses. Porque são esses que trazem o escândalo sem critério bíblico, é que faz desviar os pequeninos. Então, mas o cara aprontou. Sim, aprontou, precisa ser tratado ou punido segundo a lei, não interessa. Cada um paga pelo mal que fez. Agora, o mal maior é quem traz isso à luz, né? Quem não se contém no julgamento, e traz isso à luz e faz desviar os pequeninos. Aí Jesus está dizendo para essa pessoa que traz o assunto à baila, melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. São os novos convertidos que estão nos ouvindo agora, que tem que lidar todo dia com essa sujeira e vindo, e vindo, e vindo. Não desvie. Não desvie. Veja bem, eu não sou representante de Jesus. Eu não sou representante de Jesus. Jesus está vivo. Ele fala por si mesmo. Jesus não precisa do pastor Cirilo. Olha que ideia maluca. Pensa se Deus ia deixar na minha mão a função de dizer, de avalizar Jesus. Assim, não, Jesus eu assino embaixo, pode. Gente, beleza, segue ele que eu estou falando. Para com isso, gente. Isso é muita infantilidade. Deus ia entregar na mão do Cirilo a função de dizer o que é verdade e o que não é, e de ser o padrão da verdade. O padrão é Jesus. E Jesus ele fala por si mesmo. Se você entrar no seu quarto e perguntar a ele, ele responde. Não é Cirilo que responde, é Jesus que responde. Então esse é um ponto. Segundo ponto, nesse grande teatro da vida, nesse grande tribunal, melhor dizendo, da vida, eu não fui chamado para ser acusador, eu não fui chamado para ser defensor de Deus, eu não preciso ser advogado de Deus. Não precisa ser acusador de Deus. Eu não fui chamado para ser juiz, eu fui chamado para ser testemunha. Nesse grande tribunal, aquilo que os meus olhos viram, os ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam, eu tenho que testificar de Jesus. Então, imagine se fosse um tribunal da história, nós somos testemunhas. Nós não somos juiz,
não somos advogados, não precisa defender Deus, nem precisa acusar. Teve uma enchente no Rio Grande do Sul, já tinha gente acusando Deus, já estava de promotor. Deus está punindo o Rio Grande do Sul. Falei, gente, coitado de Deus, né? Foi acusado de inundar 200 cidades, acabou de ser acusado. Mas não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para ser testemunha. No meio dessa inundação, que foi uma causa natural e uma negligência humana também, aconteceram vários milagres. E eu preciso testemunhar desses milagres. Ah, mas morreu gente. Morreu para nós. Para Deus ninguém morre. Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Quem morreu está com Deus, ou não, né? Se aceitou ou não a Jesus. Deus não vive essa crise que o ser humano vive, da morte, ai, que agora acabou. Para Deus não acabou, né? Então, esse é o ponto que eu queria deixar muito bem pontuado aqui. Anotem aí, Lucas 17, versículo 1. Disse Jesus aos seus discípulos, segura a tua onda, na minha linguagem, viu, gente? Vai acontecer, a sujeira vai aparecer, mas ai do homem que vai trazer isso à tona. Olha como você traz, olha como você trata. Esse mesmo Jesus, lá em Mateus capítulo 18, ele diz como tratar. Então é isso. Você que é novo convertido, você desvia desse cara que pecou, mas não desvia de Jesus, não. Amém. E em Lucas capítulo 17 mesmo, versículo 3, o próprio Jesus diz o seguinte, acautelai-vos, tenha cautela, né? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Fala com o cara. Uma vez eu estava numa mesa e alguém começou a falar de outra pessoa. Eu liguei para a pessoa. Falei assim, e aí, beleza? Tudo bem? Aqui, estão falando de você. Fala com ele aí. A pessoa, como assim? Não, como assim? Jesus falou, se tem alguma coisa, fala com o cara. Entendeu? Não fala do cara, fala com o cara. Então diz assim, repreende-o e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Né? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Né? Então os apóstolos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé, porque precisa ter fé para poder ser crente de verdade. Crente de verdade não é só ficar sem pecar, é não ocupar a cadeira de juízo para quem pecou. Não estou passando pano para o pecado e nem para o pecador. Cada um vai dar conta de si mesmo perante Deus. Agora, quando eu julgo alguém, por exemplo, está acontecendo na mídia aí, eu não vou citar nomes, mas tem assunto de sobra na mídia aí. Aí eu venho aqui e a gente conversando aqui nos bastidores, eu faço uma crítica, eu faço uma observação, um juízo de valor sobre aquilo. A pessoa não ouviu, ninguém ouviu, aquilo vai afetar quem? Só nós dois estamos falando. Aquilo vai mudar a vida de quem? A nossa, para pior. Não para melhor, porque naquela oportunidade a gente não achou uma forma de graça, de orar por aquela pessoa, de pedir a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa, como se nós fôssemos melhores do que aquela pessoa. E nós não somos, também não fizemos o que ela fez. Fazemos outras coisinhas, que no final, quando Deus passar a régua, vai dar o mesmo resultado, filho. Vai dar a mesma coisa, a mesma... Enfim.